Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro com a Hora de Maria, esse momento em que buscamos aqui a nossa coragem, fortalecimento da fé, da esperança, a certeza sempre em dias melhores e que o Senhor está sempre ao nosso lado, Deus nos protege e sempre coloca em nosso caminho algo a nos aliviar, a nos orientar. Basta que nós possamos ampliar cada vez mais a nossa sintonia, a boa vontade, para alcançarmos as bênçãos que nos são oferecidas nesses dias ainda tão tormentosos, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto desespero. Como preparação para o nosso Evangelho, vamos ler hoje mais um trecho do poeta do Espírito Alta de Souza, por meio da psicografia de Chico Xavier, em oração. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece. Atende ao nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. E assim vamos para a leitura do nosso Evangelho com a nossa irmã Janete Serra. Olá, meus irmãos, muita paz a todos os corações, que Jesus esteja sempre conosco, nos amparando e nos incentivando, trazendo-nos esperança para as nossas lutas diárias. A mensagem que iremos destacar hoje fala do bom samaritano e o item é o 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que se dá, o que dá ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. A homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Paz e bem, meus irmãos. Então, como vimos na leitura da nossa irmã Janete Serra, falando da Fora da Caridade não há salvação, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece ainda, são as máximas do Cristo que vêm com a interpretação da doutrina espírita.
E essa passagem é muito bela, muito linda, que vai nos mostrar a parábola do samaritano, como foi lido, em que não importa o rótulo, né? Quando aquele que foi assaltado, né, pelos ladrões, na ilustração que Jesus nos traz, passou primeiro um sacerdote, depois o outro, um levita também, que tinham ligação com os templos e não prestaram socorro. E o samaritano, que era considerado na época como se fosse uma representação da impureza, ele chega e faz socorro, encaminha o amparo àquele necessitado. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos mostrar que as máximas que Jesus sempre nos trouxe, é a importância da caridade, da humildade, de olhar o próximo. Porque quando passa essa passagem, né, essa parábola do samaritano, e Jesus ilustra assim, quem é o próximo daquele que foi assaltado, prejudicado ali? E o personagem da época responde, aquele que usou de misericórdia. Então, não é importante nós estarmos aprisionados à questão do rótulo religioso. O rótulo religioso não nos traz nenhum tipo de benefício. Muitas vezes nós nos prendemos aos rótulos religiosos e esquecemos de fazer a caridade. Importante lembrar o nome da nossa instituição, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Olha que bela intuição foi a origem desse nome, né? Dessa denominação. E Jesus, então, ao ilustrar, pergunta assim, quem é o próximo? E aí nós devemos estar buscando ter esse entendimento daquele próximo mais próximo. Começamos por aí. Às vezes é aquele amigo mais próximo, aquele parente considerado difícil, aquele colega de trabalho que também tem as suas dificuldades. No tempo religioso também vamos lidar com as diferenças. E Jesus nos chama a atenção para isso, para que nós possamos exercitar de fato a caridade e a humildade. E importante também, como foi citado no nosso encontro anterior, em que a caridade ela deve ser simples, ela deve ser aconchegante e não deve ferir a suscetibilidade. Quando nós estamos precisando de algum auxílio, de algum amparo, nós ficamos assim muitas vezes sem jeito até de pedir o socorro e a ajuda que precisamos. Então, a lembrança do Evangelho é que nós possamos fazer o exercício do próximo, mais próximo, não aquele necessariamente que esteja ao nosso lado, mas a partir disso, que muitas vezes nós equivocadamente, nós pensamos que o próximo é somente aquele que está na rua, aquele que estão nas ruas, que necessita do amparo, necessita do socorro, mas às vezes não conseguimos ver o próximo dentro da nossa própria casa. E aí é aquela rogativa que devemos fazer aos benfeitores espirituais que nos ajudam, que nos amparam, a tirar essa trava dos nossos olhos, porque muitas vezes nós reproduzimos aquele comportamento que Jesus chamou a atenção lá dos fariseus, né? Desse exemplo mesmo da parábola do samaritano. Passa um sacerdote diante de um sofrido e passa a distância e o ignora. Depois o outro também o ignora. E aquele considerado samaritano, que na época é considerado como se fosse uma raça impura pelos judeus, ele é que presta socorro, ele que presta aquele primeiro bálsamo, né, de sustentação àquele homem sofrido. É importante então que tenhamos esse entendimento para que possamos fazer o exercício da caridade. E não é só a caridade material que é tão necessária e tão importante e essencial, mas a caridade moral, respeitar as opiniões, os pensamentos e atitudes daqueles que não pensam como a gente pensa. E não cairmos naquele absurdo de acharmos que nós é que estamos com a razão. Porque o nosso egocentrismo, o nosso narcisismo, o nosso egoísmo, né, nos tolhe ainda a visão e achamos sempre que nós é que estamos com a razão. Sempre então, diante de um conflito, diante de uma situação
mais confusa, que possamos rogar aos bons amigos espirituais que nos mostrem e nos digam, e nós possamos colocar assim a nossa reflexão: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o caminho? Porque às vezes a nossa vontade, o nosso desejo, não é aquele que o Senhor deseja, não é aquele que Ele acha necessário para cada um de nós. Então, nessas breves reflexões, nós sugerimos também que todos nós possamos buscar mais o entendimento do Evangelho, e aqui estamos falando, do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essa nova visão, essa outra perspectiva do entendimento do Evangelho de Jesus. Mas todas as religiões que falam do bem, seguem o bem, todas devem ser respeitosas e respeitadas, para que possamos assim congregar num só caminho, numa só direção, num só pastor, como nos ensina os mentores espirituais. E assim estamos chegando ao nosso momento maior, que é o momento da prece, da vibração, dessa música universal que encanta a milhões de pessoas pelo planeta todo, nesse momento, próximo às 18 horas, em que grande parte da humanidade se queda de joelho para agradecer, para louvar, para pedir. Então, tenhamos certeza que os amigos espirituais estão ao nosso lado, buscando que nós abramos a nossa sintonia para receber o remédio que estamos precisando. E tenhamos a convicção, aquela aflição, aquela angústia, aquela ansiedade vai passar, tudo vai passar. E quando tivermos essa dificuldade, possamos buscar os nossos templos, os nossos amigos, a compartilhar as nossas dores para que o alívio possa surgir e vai surgir. E fica a sugestão de abrirmos a nossa garrafinha d'água, o nosso copo d'água, para que nesse momento possamos receber essa medicação espiritual que vem ao nosso encontro. Então que a paz esteja com todos nós, muita paz, paz e luz, paz e bem, paz. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à Hora de Maria. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, à nossa Mãe Maria. Vamos pedir a ela que nos cubra com seu manto de luz e amor, que nos envolva pela sua misericórdia, a nós, como aos nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, estão nessa corrente de amor, de pedido, de oração, irmãos nos dois planos da vida, encarnados, desencarnados. Se forem desencarnados, nós pedimos que nos avisem, por favor. E logo após, esses nomes serão escritos e encaminhados com todo carinho, com todo amor, às casas que compõem o polo do MAP, todas as casas, para que essa oração dê continuidade em todos os momentos. Vamos vibrar positivamente e confiar na misericórdia da nossa Mãe Santíssima. Que assim seja, Senhora. Graças a Deus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada pela oportunidade que estamos tendo de todos os dias às 18 horas ouvirmos o Evangelho de Jesus, ouvirmos uma prece, deixarmos com que o nosso coração e a nossa mente te busque através dessa corrente vibratória de amor, de carinho, de pedido do bem, no bem. Obrigada, Senhora. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos ensinar esse grandioso amor, pela tua paciência, pela tua abnegação, pelo teu carinho para com todos nós. Nós só temos a agradecer e colocar em teu colo todos esses irmãos que estamos mentalizando nesse momento, nos dois planos da vida, Senhora. Fica conosco hoje e sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz aos nossos corações. Que assim seja. Amém. Chico Xavier, Emmanuel. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.